Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá responder aqui a nossa primeira atividade do Present Perfect, parte 1. Então, para quem não está se lembrando, eu vou colocar um cardzinho aqui para que vocês possam ir para o vídeo Present Perfect, parte 1, onde eu explico a estrutura e converso com vocês sobre alguns tópicos importantes, tá? Nessa primeira videoaula do Present Perfect. Aqui a gente vai praticamente corrigir a atividade, tá? Eu já mandei o formulário para vocês já preencheram o formulário com as respostas de vocês, então agora a gente vai conferir as respostas e entender por que vocês preencheram, né, com cada uma das estruturas, que verbos vocês usaram, e se está tudo certinho, ok? Então vamos lá. Eu pedi para vocês olharem a tradução que está do lado esquerdo e fizessem as respostas no lado direito. Para isso, bastaria que vocês pudessem estar olhando a nossa listagem de verbos, que eu também posso colocar um link aqui no vídeo, e também vocês têm esse material, tá? Lembrando que na nossa listagem de verbos, para a estrutura do Present Perfect, eu vou me concentrar apenas na terceira coluna de verbos. A gente tem a coluna do infinitivo ou verbo base, nós temos a coluna do passado e temos a coluna do particípio, que no Present Perfect é o verbo principal. O verbo principal terá que estar nesta forma, tá? Do particípio, terceira coluna da lista de verbos. Tá ok, pessoal? Lembrando também que nós teremos o uso, né, do auxiliar to have, que na terceira pessoa passará a ser has. Só isso. Dito isso, reforçando para vocês que a gente não vai fazer tradução da forma que a gente está usando. Por exemplo, eu não vou usar a tradução do verbo have, que é o verbo ter, e nem vou usar a tradução, né, ao pé da letra dos verbos que eu estou usando no particípio. Eu vou traduzir como se fosse um passado simples. O que muda é a estrutura. Tá ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei alguns cards para ver se vai funcionar. E eu espero também que vocês consigam, né, que vocês tenham conseguido aí seguir o link da música e tenham gostado também tanto da versão mais antiga, né, quanto da versão mais atual aí. E eu acredito que vocês vão gostar porque a letra é muito bonita. Eu espero que vocês tenham também tido calma para ler a música, para ler com calma a tradução e aproveitar também para responder a atividade também curtindo essa música, que é o que eu acho interessante. Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo nós temos eu corri através dos campos, né? Ou seja, a intenção dele ainda estava com a ênfase no presente. Então vocês teriam que fazer o quê? Pegar a listinha de verbo de vocês, a listinha de verbos que eu dei, olhar lá o verbo run, que é o verbo correr. Nós temos aqui a tradução também, tá? Run, infinitivo, run, né? Passado e run, particípio. Você vai usar o run. Beleza. E qual auxiliar? Já que o sujeito é eu tenho que usar have, ok? Has é apenas para a terceira pessoa do singular. Então, eu teria que fazer basicamente o quê? Colocar aqui, né, o have e a essa estrutura pegar o verbo particípio, que é o run, o verbo correr no particípio, que é o run. Ok? Aqui sem segredo, tá, gente? Aqui era basicamente você olhar na sua listinha e usar o auxiliar correto de acordo com o sujeito. O sujeito aqui, eu. Vamos lá, então. Novamente, aqui, claro que eu tirei os dois, porque senão vocês iam olhar de um para o outro. Aqui, exatamente a mesma coisa. Vocês vão pegar o have e vão pegar o run, ok? Sem segredo nenhum. Então, nós vamos aqui para a gente acelerar. Então, vamos lá. Aqui embaixo, eu beijei lábios doces. Pessoal, lembrando que o verbo beijar, né, que é o verbo kiss, kisses, né, que a gente colocaria aqui, né, o verbo kiss, a gente não vai procurar e nem vai encontrar naquela listinha. Alguém sabe dizer por quê? 3 segundos. Porque o verbo kiss, ele é um verbo regular, ou seja, lembrando da nossa conversinha no primeiro vídeo, verbos regulares, a gente vai usar a forma base, acrescentar ed, né, ou conforme a regrinha, o d, ou ied, no caso, né, de alguns verbos terminados em y e precedidos de consoante, a gente vai ter a mesma forma do passado e o particípio. Então, se o verbo kiss
eu acrescentaria de para formar o passado, kissed. Eu vou ficar com o particípio dele, kissed, também. Então, aqui era bem tranquilo. Aqui eu teria que pegar o meu verbo have, porque é o auxiliar, né? Que eu vou ter esse auxiliarzinho para o eu, o have. E nada mais, nada menos de que eu vou pegar aqui, ó, somente iria escrever o verbo quis. Vou fazer até com vocês aqui para a gente poder ir acostumando, que isso é muito importante, pessoal. A gente praticar a escrita também do verbo, tá? Não tenham medo de praticar a escrita, porque é assim que a gente vai estar se lembrando de como as coisas se processam, tá? A gente precisa disso, porque a memória, né, ela vai ser ativada de acordo também com o seu treino, ok? Então aqui, have kissed. Ou seja, eu beijei lábios doces, beijei. Isso tem importância para mim no presente? Tem, por isso que eu usei essa estrutura. Mas, na hora da tradução, é simples assim. Beijei, beijei, corri. Vamos ver como é que vai ficar o falei aqui? Eu falei, então já sei que eu não vou usar has, então eu vou pegar esse has aqui, vou transformar logo em have para usar nesses dois. Beleza? Vamos lá. Agora aqui falei. De novo, botei o cardzinho para vocês lembrarem que vocês olhariam a listinha de vocês. Primeira coluna, infinitivo. Segunda coluna, passado. Speak, spoke, spoken. Vocês usariam este aqui. Então, auxiliar have, mais uma vez. E o verbo principal, que é speak, no particípio spoken. Então, a estrutura está formada. Eu falei, né? I have spoken with the tongue of angels. Ou seja, eu falei na língua dos anjos. E para fechar, pessoal, a gente usaria o verbo, olha, segurei, o verbo segurar. Bastava você ir lá na sua listinha de verbos que a gente disponibilizou para vocês e olhar. Vamos lá, segurar. Hold, held, held. Ok? Então, eu vou pegar mais uma vez o meu have aqui, porque eu estou trabalhando com o mesmo sujeito nessa música toda, tá? Em todos esses recortes que eu fiz, eu estou trabalhando com o mesmo sujeito, que a gente vai conjugar junto com o verbo have. Lembrando que se for para a terceira pessoa do singular, nunca é demais fixar com vocês, a gente tem que usar o has, tá? O auxiliar. Então, aqui eu usaria o held, né? Que é a mesma forma do passado e do particípio dele. A gente vai ter essa coincidência em alguns casos, mas nem todos. Por isso que é importante o uso da listagem, tá, pessoal? E se houver algum verbo importante que a gente por acaso usar em alguma atividade, ou se vocês tiverem dúvida, não se acanhem, vão pesquisar, porque isso é muito importante. Aqui, o número 2, eu coloquei I still haven't found, né? I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Aqui, nesse contexto, explique por que de usar a combinação de present perfect e present continuous. Aqui, gente, é muito pessoal, né? Mas eu diria para vocês, por que vocês acreditam que neste caso aqui foi tão importante que ele usasse, né, essa combinação? Quando ele diz, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Qual é a ligação entre este uso de present perfect e esse uso do presente contínuo? Aqui, basicamente, vocês iriam se concentrar no fato de que ele ainda estar procurando significa o quê, gente? Que essa ação de ele não ter encontrado alguma coisa tem influência no presente. Então, vocês poderiam, por exemplo, citar aqui que é o fato, né? Esse aqui é um exemplo. O fato de que ele não tenha encontrado faz com que ele ainda esteja procurando. Essa é apenas uma das opções de justificativa aqui, tá? Ele não encontrou e por isso é que ele ainda está procurando, ok? Está procurando no presente porque ele ainda não encontrou. Ok, pessoal? Então, aqui era basicamente para vocês expressarem, ó, a função de estar usando, por que eu estou usando essa combinação. E essa combinação, ela se torna mais importante ainda porque a influência no presente está marcada aqui, né? Eu estou procurando. Se ele está procurando,
esse fato dele não ter encontrado tem uma ênfase, uma importância, um resultado para ele no presente. Ok, pessoal? Então, essa seria a resposta possível dentro desse contexto na número 2. Tudo bem? Então, vamos lá agora. Escreva a frase I have climbed the highest mountains. Né? Eu tenho o quê, gente? Vamos lá, na tradução que eu coloquei para vocês. Olha, eu tenho, eu escalei, não posso dizer eu tenho, tá, gente? Isso aqui que eu comentei agora, traduzindo automaticamente o verbo ter, não pode acontecer quando eu for usar, quando eu souber que eu estou usando o present perfect, tá? Eu escalei as mais altas montanhas. Então, eu escalei as mais altas montanhas. Vamos fazer agora na forma negativa primeiro e na forma interrogativa. Na forma negativa, eu teria que fazer basicamente o quê? Vamos colocar aqui destacadinho para vocês não se perderem, tá? Aqui não tinha duas opções, tá? Aqui vocês têm que escrever dessa forma, lembrando que aqui você vai fazer o have e o have vai receber o not. E tanto você pode fazer assim, quanto você pode fazer a forma contracta, lembra? Então, I have ou I haven't. Lembrando aqui, vamos autorizar aqui. I haven't climbed. Lembre que o verbo não muda, tá? The highest mountains. Então, aqui, basicamente, eu teria que repetir o restante da frase. A estrutura estaria aqui, tá? I have not climbed. Ok, gente? Tá claro aqui? Então, vamos agora. Se eu tivesse que fazer agora a pergunta, a interrogativa, lembrando que o meu auxiliar, que é o verbo to have, é que vai fazer isso para mim. Então, eu vou perguntar agora. Have I climbed the highest mountains? E só isso. Lembrando de colocar o pontinho de interrogação. Então, aqui o fato de inverter e colocar o sujeito aqui nesta posição, eu formei a estrutura da interrogativa. Beleza. E se eu for escrever essa mesma frase, né, na afirmativa, né? Essa frase aqui que está na afirmativa, destacadinha em negrito, se eu for escrevê-la substituindo o sujeito I pelo sujeito he, como que vai ficar? Vou colocar aqui essa frase para a gente visualizar melhor, ok? Então, eu vou pegar aqui. Eu vou trocar aqui o I por he. Não é isso que foi pedido na questão? Vou até destacar aqui para vocês, tá? Só que aí é um detalhe que eu venho fixando com vocês. Se eu vou substituir o I por he, o meu have, o meu auxiliar to have, pode permanecer dessa forma? Não, né, gente? Eu vou trocar o have por has, porque está se tratando da terceira pessoa do singular. He, she, it. Climbed normal, perfeito. Olha, não mudou nada no verbo principal e o verbo auxiliar, que é o to have, né? Ficou, né? Como a gente acabou de fixar aqui, a gente acabou de conversar sobre isso, ele precisa ficar na forma do has sempre que eu estiver usando, né, o he, o she, ou it, ou o nome de uma instituição, ou o nome de uma mulher, ou um nome feminino ou um nome masculino. Muito obrigada. Thanks.